Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é a sequência da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A luta direta do Inter contra o São Paulo por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América, porque terminou há pouco em São Januário, vitória colorada para cima do Vasco da Gama, o imparável Internacional. 15 jogos agora sem derrota, são 11 vitórias e 4 empates na sequência colorada. Estas últimas 15 partidas, 82% de aproveitamento. Quem vai parar o Internacional? O Inter que já tem agora 3 vitórias seguidas contra Criciúma, Fluminense e hoje Vasco da Gama. Se ampliarmos o leque, últimas 20 partidas do Inter, o Inter tem apenas uma derrota. Perdeu para o Lanterna Atlético Goianiense em Goiânia por 1-0. Dia 18 de agosto, o Inter não perde há 3 meses pelo Campeonato Brasileiro. Já o Vasco da Gama, agora 3 derrotas seguidas. Botafogo, Fortaleza e Internacional. Vasco estaciona na tabela com 43 pontos. O Inter chega a 62, mas não ultrapassou o Flamengo. A partir de agora, no Plantão do Paulinho, então, esta briga direta entre Internacional e São Paulo por um lugar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Antes, a condição do Vasco no campeonato. O Vasco é 10º colocado, estacionou com 43 pontos na tabela, mas segue à frente do Atlético Mineiro. Por quê? Os dois têm 43 pontos, mas o Vasco, com 12 vitórias contra 10 do Galo, ocupa a 10ª colocação na tabela. O Vasco ainda briga aqui, pelo menos por enquanto, né, pessoal? É G7, podemos ter aí G8 até G9. Se o Cruzeiro for campeão nesse sábado agora da Copa Sul-Americana contra o Racing, podemos ter G8. Se o Botafogo for campeão da Libertadores no outro sábado, podemos ter G9. Então, por enquanto, o Vasco está brigando aqui com o Cruzeiro, né? 47, 43, claro, Cruzeiro, Bahia e o Corinthians aqui com o próprio Galo, pelo G7, que poderá virar G8 até G9. O Inter foi a 62 pontos na tabela. Não passou o Flamengo. Por quê? O Flamengo também tem 62 pontos, mas 18 vitórias. O Inter, 62 pontos, 17 vitórias. Disputa direta com o São Paulo. São Paulo empatou em Bragança na quarta-feira com o Bragantino em 1-1. O Inter agora venceu o Vasco, abriu 4 pontos de vantagem. Faltando 4 rodadas, o Inter tem 4 pontos a mais que o São Paulo. 62-58. Últimos jogos de Inter e São Paulo. O Inter tem agora Bragantino no Beira-Rio, Flamengo no Maracanã, Botafogo em Porto Alegre e Fortaleza no Castelão na última rodada. Contra esses mesmos times, no primeiro turno o Inter fez 5 pontos. Empatou com o Bragantino, empatou com o Flamengo, perdeu para o Botafogo, ganhou do Fortaleza. São Paulo tem Atlético Mineiro no Morumbi, Grêmio em Porto Alegre, Juventude em São Paulo, Botafogo na última rodada lá no Rio. Contra esses times no primeiro turno, São Paulo fez 5 pontos. Perdeu para o Galo, venceu o Grêmio, empatou com a Juventude, empatou também com a equipe do Botafogo. Vamos à projeção do Inter para a vaga direta na Copa Libertadores da América. Claro, não contando com o Botafogo campeão da Libertadores. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, bom, aí os dois, Inter e São Paulo, vão para a fase de grupos da Libertadores. Porque aí vai virar G6 para a vaga direta. Certo? Mas por enquanto, sem o Botafogo campeão da América, vamos lá. O São Paulo, no máximo, pessoal, vai chegar, vencendo seus últimos 4 jogos, a 70 pontos com 21 vitórias. Então, na prática aqui, se o Inter ganhar os 4 jogos, fizer 12 pontos, ou então ganhar 3 e empatar 1, somar 12 ou 10 pontos, e até mesmo se o Inter ganhar 3 dos 4 jogos, vence 3 e perde o outro, chega a 71, o Inter garante a vaga com certeza, porque no máximo o São Paulo vai chegar a 70. O São Paulo só poderá ultrapassar o Inter na seguinte condição. Fiz alguns cenários aqui. Se o Inter fizer 8 pontos nos 4 jogos, São Paulo só pode fazer 10 nos 4 jogos para o Inter garantir pelo menos a 5ª posição do Brasileiro. Se o Inter fizer 7 pontos, São Paulo só pode fazer 10. Se o Inter fizer 6 pontos, vai disputar 12, faz 6, São Paulo só pode fazer 9 em 12. Se o Inter somar 5 pontos nas últimas 4 partidas, São Paulo só pode somar 8. Se o Inter somar 4 pontos, 3 vitórias. Aliás, uma vitória, que são 3 pontos, e um empate, 4 pontos aí, o São Paulo só poderia fazer 7. E assim, sucessivamente, né, pessoal? A cada ponto que o Inter perca aqui, na sequência, o São Paulo tem a obrigação de fazer um ponto a menos aqui, para que o Inter possa ficar na frente do São Paulo aí. Então,
A questão é a seguinte, se o Inter ganhar os 4 jogos, se o Inter ganhar 3 dos 4 jogos, ou ganhar 3 e empatar o outro jogo, vai ter vaga confirmada que o São Paulo não poderá alcançar o Inter vai chegar a 74, 72 ou 71 pontos. O Inter só poderá ser alcançado pelo São Paulo se fizer de 8 pontos para menos nas últimas 4 partidas agora. Vamos para a visão do São Paulo. O que o São Paulo tem que fazer para ultrapassar o Inter? O Inter no máximo, pessoal, vai chegar, ganhando os 4 jogos, a 74 pontos com 21 vitórias. Se o São Paulo fizer 12 pontos, ganhar os últimos 4 jogos, o Inter só pode fazer 8 nas 4 partidas que restam para o São Paulo ficar na frente do Inter. Se o São Paulo fizer 10, o Inter só pode fazer 6. Se o São Paulo fizer 9 pontos, o Inter só pode fazer 5. Se o São Paulo fizer 8 pontos, o Inter só pode fazer 4. Se o São Paulo fizer 7 pontos, o Inter só pode fazer 3. Se o São Paulo fizer 6 pontos, o Inter nos 4 jogos só pode fazer 2. Se o São Paulo fizer 5 pontos, o Inter só pode fazer 1. E se o São Paulo só fizer 4 pontos nas últimas 4 rodadas, por exemplo, 4 empates, ou uma vitória e um empate, o Inter só poderá... Poderá não. O Inter terá que perder os 4 jogos para o São Paulo ficar aí na frente do Inter, porque se o São Paulo fizer 4 pontos, vai a 62 pontos com 18 vitórias, o Inter tem 62 com 17. Então, se o Inter perder todos os jogos, São Paulo, fazendo 4 pontos, ultrapassaria o Internacional. Entenderam? Essa é a questão aí, a visão pelo lado do São Paulo, que o São Paulo tem que fazer para ultrapassar o Inter. Repito, pessoal, nesse momento não estou contando o Botafogo campeão da Libertadores, até porque o Galo pode ser o campeão da Libertadores, mas se o Botafogo for o campeão da Libertadores, bom, aí Inter e São Paulo, os dois vão estar classificados para fase de grupos da Copa Libertadores da América. Por enquanto aqui, ó, G5, se o Botafogo for campeão da América, vira G6, aí Inter e São Paulo vão junto com o Botafogo, com o Palmeiras, com o Fortaleza, com o Flamengo, para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesse momento, estou apenas projetando aqui Inter ou São Paulo, um dos dois, com a 5ª e última vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Parabéns ao Inter, mais uma vitória, dessa vez em São Januário, 15 jogos sem perder o Internacional. Tchau, fui!